Eu volto a conversar com o Lorival Santana, nosso analista de internacional. Nessa questão dos plebiscitos e na questão dos votos para senadores e representantes dos deputados, isso é muito interessante, né, Lorival? Em alguns estados era interessante notar que o plebiscito sobre aborto teve um grande número de votos, maior do que os votos dados, por exemplo, a Kamala Harris, ou seja, os eleitores conseguiam fazer uma dissociação entre a candidata que mais defendia o aborto, que era a Kamala, apoiando o tema, mas não apoiando a candidata. E, por outro lado, temos também um legislativo se desenhando, sendo montado em benefício e dando uma força tremenda para o presidente eleito Donald Trump, Lorival. Esse resultado sobre o aborto que você mencionou representa um êxito da estratégia de Donald Trump, né? Porque ele delegou para os estados a decisão. Então, já que seria dos estados, as pessoas puderam dissociar a questão do aborto, que favorecia a Kamala Harris na maior parte das demografias, e votar na questão da economia e da imigração, que são dois temas ainda mais importantes e mais generalizados, a preocupação em relação a eles. Então, foi algo que deu muito certo para o Donald Trump. Não precisou obrigatoriamente, para proteger o aborto, ter que votar em Kamala, né? Foi uma solução para que as pessoas pudessem escolher Donald Trump nessa estratégia dele de dar liberdade aos estados. É como um referendo à estratégia também de Trump, né, Lorival? Exatamente. Agora, com relação à Câmara e ao Senado, havia uma dificuldade muito grande para os democratas de manter a maioria tênue de uma cadeira no Senado, porque John Manchin, da Virgínia Ocidental, que era um democrata bastante de direita, se aposentou. É um distrito bastante conservador, era claro que os republicanos venceriam ali. E das 34 cadeiras do Senado que estavam em disputa nesta eleição, a maior parte delas, uma parte importante delas, das que estavam em disputa, querendo dizer que não havia um distrito claramente democrata ou republicano, elas estavam em distritos um pouco mais conservadores. Então, eram disputas difíceis realmente, e aí a gente tem esse quadro ainda não concluído, né? Não estão aí todos, são só 96 dos 100 senadores que estão definidos, mas os republicanos já garantiram a maioria, o que é muito importante para a aprovação não só de leis, mas também aprovação de orçamento, aprovação de alguns secretários do gabinete que precisam ser aprovados pelo Senado, embaixadores, juízes e assim por diante. Agora, a situação na Câmara é menos definida do que a do Senado. Os republicanos, eles têm maioria na Câmara de 10 cadeiras na legislatura atual. A Câmara inteira foi renovada, diferentemente do Senado, que se renova 1/3 a cada 2 anos. A Câmara se renova inteira a cada 2 anos. E aí, essa é a tendência, ainda não está concluído, mas provavelmente os republicanos manterão a sua maioria e, aliás, uma maioria mais folgada do que a maioria de 10 a 12 deputados que eles tiveram nos últimos 2 anos. A maioria foi conquistada na eleição de 2022, só não foi mais ampla por causa da questão do aborto. Foi um dos temas que prejudicaram os republicanos. E em eleições de meio de mandato, geralmente a oposição ganha na Câmara. E, geralmente, numa eleição contundente como essa, o presidente fica com a Câmara e o Senado para daqui a 2 anos perder para a oposição. Essa é a tradição dos Estados Unidos. Não sabemos se será assim em 2026, mas o Trump terá bastante liberdade para governar, para legislar, embora não tenha a maioria de 10 cadeiras no Senado, que lhe garantiria aí total liberdade. Mas existe uma tendência no Senado de ir reduzindo o tipo de lei que precisa da maioria qualificada de 10. E essa é uma briga fortíssima entre republicanos e democratas. Cada vez que tem um governo novo, se derrubam alguns obstáculos para a aprovação de leis com maioria qualificada e acaba sendo por maioria simples.
Conclusão, Trump terá muita liberdade para governar, ainda mais tendo um mandato popular também, né? Ele venceu também no voto popular, o que não aconteceu em 2016, e isso psicologicamente, politicamente é importante.